SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Muito bem, né? Nesse espaço do SINT hoje, nós estamos recebendo o secretário de Finanças do sindicato e também envolvido, né, nas questões de relações sociais. Está lá, para e passo, trabalhando com o secretário dessa área. É o professor Sandro Cifuentes. E o assunto de hoje é extremamente importante. Agora, no próximo sábado, dia 17, nós temos uma comemoração planetária internacional, que é o Dia de Combate à Homofobia. E a gente vem acompanhando pelos noticiários, aqui mesmo na TV Floripa e em outros canais de informação e debate, que há uma intolerância, está impregnada pela sociedade com relação à diversidade, aos grupos LGBT, né? Que é lésbica, gays, transexuais e simpatizantes. E o professor vai nos falar hoje sobre essa data e sobre, obviamente, a situação que está, já que nós temos um projeto de lei complementar e tivemos alterações no Plano Nacional de Educação com relação às questões. Havia expectativas e elas acabaram frustradas mais uma vez. Exato. Prazer em recebê-lo, prazer a todos do SINT, um abraço a todos os professores. E aí, como é que está a questão? O senhor que é um professor de História. Isso, então, é uma coisa que vem de... Já há bastante, Então, assim, boa tarde, né, a todos. Falar um pouquinho do dia 17 de maio. Eu acho que é importante. Né? É importante nós ressaltarmos que é uma data que vem... ela surgiu, primeiramente, desde 1990, quando a Organização Mundial de Saúde, lá, né, na década de 90, lançou no mundo, né, dizendo que homossexuais ou a homossexualidade é um estado mental saudável, tanto quanto a de heterossexual. Porque claro, até então, né, sempre foi considerado homossexual, né, como um doente, correto? Então a Organização Mundial de Saúde, em 90, fez isso. E aí foi essa divulgação, e a data ela vem ser no dia da divulgação, junto à Organização Mundial de Saúde. E nós aqui, então, ficou um dia de comemoração, ou dia de pelo menos estar lembrando que realmente, né, o ato de você, né, ter uma orientação sexual não é sinônimo de você ser doente. A organização é uma questão de preferência. Isso, de orientação. Isso. E aí, né, a partir de 2006, nós tivemos aí a PLC, né, que é um projeto de lei complementar. Exatamente, construído ali através do grupo LGBT, né, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né, que este grupo, né, encaminhou aos senadores Paulo Paim, tanto Ana Paula, do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo, um projeto de lei que realmente viesse debater a criminalização, né, de discriminação a homossexuais. Né? Então, isso foi a partir de 2006. Qual é o número desse PLC? A 122. 122. E que foi lançado, né, no mês de maio, desde 2006. Então, ficou no Brasil, né, juntando esse processo aí histórico, desde a Organização Mundial de Saúde, juntamente com a nossa PLC, né, como um dia, no Brasil, um dia nacional contra a homofobia, né, porque um debate, né, que nós possuímos aí no país inteiro, e nós, né, os grupos LGBT, a comunidade vem fazendo aí diversos trabalhos. Nós, dentro do SINT, através da nossa confederação, através da Central Única dos Trabalhadores, sempre possuímos uma agenda neste mês,
né, juntamente com outros grupos organizados Claro. LGBTs em todo o país, né, existe aí vários movimentos no dia, né, como este ano é um sábado, dificultou em algumas coisas na sua organização, né, e devido a muitas agendas do movimento sindical também, né, por diversas greves, etc. e tal. Mas tivemos aí até a antecipação do Orgulho Gay, né, que é sempre em junho, que foi feito um pouco anterior devido à Copa em São Paulo. Mas, então essa é a data, por isso que a importância do dia 17. E a 17 é nisso, é para relembrar, Claro. né, a luta contra... Refletir, né? Refletir Discutir, contra a homofobia. E ainda, né, estamos aí aguardando que venha a ser aprovado quanto lei, né, realmente a PLC saia, né, e seja cumprido. E aí ressaltar que esta lei, né, 122, ela não trata exclusivamente para a comunidade LGBT. Sim, o projeto raça, o projeto ela quer o quê? Ela quer criminalizar, né, que as pessoas seja ela de forma criminal, né, a todos aqueles que têm preconceito ou discriminam por identidade de gênero, por orientação sexual, por idade, por deficiência, né, ou por motivo semelhante, raça, credo. Então, exatamente. Então, ela abrange, Certo. ela cria, e aí é uma lei que vai dizer que não é só, a pessoa não é só preconceituosa, ela está cometendo um crime Claro. de ódio e um crime de intolerância. É isso Claro. que nós queremos, né? Porque eu acho que as minorias devem ser respeitadas, né? Porque fazem parte deste país. Eu acho que é necessário, tendo em vista aí o elevado número de homossexuais, lésbicas, que estão sendo aí trucidadas, né, marginalizadas, tanto psicologicamente como fisicamente neste Claro. país, né, um aumento de mais de 160%. Né? E além de nós temos aí porque nós temos mais duas datas importantes. Nós temos o dia 28/6, que é o dia do Orgulho Gay, né, que é comemorado, né? No Brasil nós já temos aí há 18 anos esta data. É aí que sai a parada. Isso, que é a parada gay, Que né? foi Que tem sempre feita em São Paulo, ou melhor, a mais visível é de São Paulo, né? Mas em todos os locais, Florianópolis tem uma parada maravilhosa e assim vários outros locais, né? Mas a parada, né? A parada do Orgulho Gay, ela surgiu aí em 1969, também, né? Até para que todos saibam um pouquinho deste processo histórico, devido a um confronto com a polícia nos Estados Unidos, né, num bar, né, neste dia, correto, onde a polícia, por forma preconceituosa, foi lá, por lá haver um grupo maior de homossexuais, né, dizer que era proibido tomar bebidas alcoólicas, Olha só. né, até porque os homossexuais eram já doentes e se bebessem poderiam Olha só. fazer escândalos maiores, iria afetar a sociedade. E aí, naquele determinado momento, naquele dia, né, 28 de junho de 1969, aqueles homossexuais lá se revoltaram contra a polícia e teve um confronto onde muitos, né, foram feridos e mortos e tal. Então, ficou um dia mundial do orgulho gay. Então, a partir dali, realmente começou um grande debate do que vem a ser. E só conseguimos, né, a partir de 90, quando a Organização Mundial de Saúde disse que ser homossexual não é doença, né, mas sim é um estado natural, um estado normal de saúde, né, tanto quanto. E no dia 29/8, que é o dia da visibilidade lésbica, que foi um encontro no Rio de Janeiro, né, de lésbicas que foram debater a sua orientação sexual e, inclusive, o machismo. Né? Então, são 3 datas para a comunidade LGBT que são fundamentais e que tem um processo histórico de debate e de construção do respeito a esta comunidade, do respeito ao ser humano. O 28 de junho é o dia da parada gay. Isso, o dia do orgulho do orgulho gay, onde se realiza a parada. Isso, a maioria... Não vai estar no meio da Copa?
Em São Paulo já foi antecipado, foi feito agora, a semana passada, na outra, né? E então aqui? Anteciparam. Aqui realmente eu não sei como é que está a organização, se vai ser feito, se terá, né? Como é que está a organização. Porque aqui não tem jogos, né? Isso, exatamente, né? Eu quero acreditar que deve ter aí alguma organização nesse sentido. Tá, mas me diga uma coisa, professor Sandro Cifuentes, esse é o espaço do Cinti, aqui na TV Floripa, hoje falando sobre o Dia Internacional de Combate à Homofobia, que acontece agora, nesse sábado, dia 17 de maio, para você que está vendo a reprise, né? 17 de maio. Tem aqui na pauta, mandada pela assessora de imprensa de vocês, de que nesse projeto houve um retrocesso, porque retirou do texto que as escolas teriam que promover as igualdades raciais regionais de gênero e orientação sexual. E diz mais, na redação definitiva do Senado, e aí diz a pauta, é preciso combater a discriminação sem especificar pontos polêmicos. Houve isso? Houve isso. Assim, como é que ficou? Vocês mandaram um projeto que estabelecia a igualdade. Isso. E aí retiraram do texto. Retiraram do texto. E agora ele vai à votação sem essa parte do texto. Sem essa parte. E aí, o que vai ser feito? Nós, quanto movimento sindical, nós somos totalmente contra, né? Todos os grupos LGBTs também são contrários, né? E falar do PNE é nós falarmos um pouco do CONAI, da CONAI, que foi essa grande conferência nacional que ocorreu desde a base da escola, do chão da escola, irá ocorrer, né, a CONAI nacional, onde vai terminar de preencher o conjunto de leis. E o principal objetivo aí é o Plano Nacional de Educação. Sim. No dia 22, né, do mês passado, eu estava em Brasília, né, infelizmente no dia desta votação, que era referente ao artigo 22 do PNE, cuja a CONAI teve um texto, né, teve um segundo eixo que fala educação e diversidade. A nossa confederação fez até um material, né, um livro, né, Educação e Diversidade, onde trata do tema desde a LGBT, como todos os temas, né, da diversidade educacional, né, na relação de gênero, da mulher, de negros. Né. E nesse sentido, né, no PNE, né, foi aí retirado para nós essa votação. Né. No dia da votação, infelizmente, grupos, né, ligados à igreja, né, estiveram presentes, né, e começaram a colocar cartazes, faixas que queriam não ao gênero, né, devido a uma relação de concepção religiosa. Né. Fiquei muito, né, não só eu, mas todos nós professores, grupo LGBT, todos que estavam lá presentes, né, homos, héteros, que têm um pouco de consciência do que vem a ser sociedade, o que representa a sociedade, né, saímos entristecidos que na Câmara dos nossos deputados federais, naquele dia, né, fizeram a votação aprovando ou concordando com o posicionamento dos igrejeiros, né, posso ser chamados igrejeiros, sem realmente tentar denigrir qualquer tipo de imagem, né, mas infelizmente fizeram e aprovaram uma nova redação, que é o quê? Todo tipo de discriminação. Para nós, retirou, que seria nessa proposta da escola, né, de que lá na escola nós devemos lutar, debater, superar as desigualdades, correto? E aí, em especial, com ênfase na promoção da igualdade de gênero, de orientação, infelizmente foi trocada por toda a discriminação. Né? Então, para nós que somos acadêmicos, né, foi retirar todo aquele debate da academia, né, e em um segundo destruíram toda uma construção que levamos aí anos, né, tanto quanto o grupo LGBT, quanto mulheres que sofrem violência, porque esse debate também ela vem em relação ao encontro deste grande grupo de grupos minoritários. Fique ligado, nós vamos a um breve e rápido intervalo e já voltamos com o professor Sandro Cifuentes do Cinti, falando sobre o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Um instantinho só.
SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de usar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Nesse espaço do SINT, nós continuamos conversando com o secretário de Finanças e também participante do setor, né, da Secretaria de Relações Sociais, o professor Sandro Cifuentes. Nós já conversamos, basicamente, sobre questões relacionadas ao Dia Internacional de Combate à Homofobia, agora sábado, dia 17. Falamos dessa alteração no texto da lei que claramente falava em promover as igualdades raciais, regionais, de gênero e orientação sexual. Isso foi tirado, né, na redação definitiva. Não se fala em combater se fala em combater a discriminação, mas não especifica questões como a orientação sexual, ou a questão racial, né, ou a questão de gênero, enfim, todas as que ele já colocou. Mas nós vamos continuar falando sobre o assunto, porque ele é realmente presente e o que é mais preocupante é a violência que vem sendo praticada de todas as formas, como o próprio professor Sandro colocou, seja psicológica, seja agressão física ou outras formas de discriminação, a fim de desqualificar, de marginalizar a pessoa que tem opções ou tem orientações diferentes, sejam quais forem elas. Esse que é a questão. Professor, o que o senhor acrescenta ao que a gente já falou? E eu havia perguntado fora do ar se tem alguma manifestação, alguma coisa programada para o dia 17 aqui em Florianópolis, para assinalar a data. Parece que não tem nada assim, pelo menos ainda não apareceu, né? Embora a gente esteja em cima da hora, né? Nós, o SINT, através da sua confederação, nós temos aí material que estaremos distribuindo. Ótimo. Né? Já está sendo encaminhado para todas as nossas regionais, né? Os cartazes, né? O cartaz da CNTE, né? Bem como os nossos cartazes do Jornal Mural, né? Onde realmente, né, a escola é o lugar de aprender com as diferenças, né? Que este é o nosso grande tema, né? Que queremos aí estar colocando mesmo para que a escola possa, no mês de maio, né, frente aí ao grande dia de combate à homofobia, possa estar debatendo aos nossos colegas, né, fazendo esse debate aí da homofobia, contra o ódio e a intolerância. Obviamente que estamos aí preparando textos, encaminhando materiais, falando um pouco sobre a violência que sofre esta comunidade, né, LGBT, né, segundo dados da própria Secretaria dos Direitos Humanos, houve um acréscimo de 166%, né, de violência contra LGBTs. Né? Então isso daí fez com que nós nos preocupássemos um pouquinho mais sobre este assunto. Né? E obviamente que, então, passou aí essa relação, várias denúncias, né? Nós tivemos aí só
né, de 2011 para 2012, né, nós tivemos aí 3.084 denúncias de violência contra, né, aos grupos LGBTs. Então passou, né, houve um aumento aí de mais de 166%. E aí de violência das mais diversas possíveis, né? São quase que 27 novos casos ao mês, né, de violência contra esta população, né, independente do tipo de violência. E também, né, acrescentar neste dia, neste mês, né, a importância de trabalharmos na nossa escola sobre o tema: a escola deve viver, né, conviver com as diferenças, porque nós possuímos professores, trabalhadores em educação que são homossexuais, né, são lésbicas, bem como nós possuímos alunos e alunas. Então a escola tem que estar aberta. Por isso que para nós foi um grande retrocesso no momento em que, lá em Brasília, né, nós tivemos no dia da votação parcial do PNE a retirada, né, daquele nosso texto original para simplesmente tratar a homofobia ou a violência que nós sofremos quanto trabalhadores em educação, que nós sofremos como alunos e alunos nas nossas escolas, correto? Porque nós não podemos assumir a nossa orientação sexual, porque senão nós somos criminalizados, né, de uma forma ou ridicularizados pelos colegas, ou somos negados realmente, proibidos, então de várias formas. Né, para nós é muito triste ter sido tirado do nosso Plano Nacional de Educação isto, né, bem como também, né, fazer como denúncia aqui no estado de Santa Catarina. Já existe portaria do Ministério da Educação, né, o próprio parecer do próprio Supremo Tribunal de Justiça, que é o nome social, que é para os grupos de identidade de gênero, em especial aí para os transexuais, para as travestis, né, que tem, né, independente se é aluno, se é professor, né, se tem o direito legal, constitucional, de que se a pessoa, se o travesti, se é transexual, seja feminino, seja masculino, correto? Queira chamar de ela ou de ele, né, tem por lei este direito de ser chamado pelo seu nome, porque o nome é a sua identidade, claro. É da forma. Então, a identidade não é assim. Se eu não gosto de ser chamado por aquele nome cuja tem no meu batismo, devido à minha identidade de gênero, eu tenho o direito de ser assim chamado, né, que é o tal chamado nome social. E que, infelizmente, em Santa Catarina não é discutido na educação. Não é discutido nem na Secretaria da Educação, nem nas nossas unidades escolares, tanto para aluno quanto para professor. É um direito constitucional, claro, né, que se tem, mas que cada município, cada estado deve regulamentar através de leis. Claro. E, infelizmente, o nosso legislativo não fez até hoje nada. Né? Então, é também uma forma, por isso que este dia, ou este mês, para nós, quanto Sinti, afiliados ao ACNTE, queremos estar chamando a atenção realmente neste sentido, que nós possuímos, né, direitos constitucionais, né, direitos que já vem através de portarias, de diversos outros decretos que podem estar sendo regulamentados, cada um no seu estado, etc. Claro. E tal. E, infelizmente, ainda não há. Santa Catarina está um pouquinho atrasado. Né? E depois do debate do PNE, então, atrasou um pouquinho mais ainda, claro, todo esse debate educacional. Por isso, a importância deste debate que nós estamos fazendo através da nossa entidade, né, com intenção aí, o mais breve possível até o mês de junho ou logo no início do segundo semestre, né, nós estamos fazendo aí a criação aqui em Santa Catarina da nossa entidade de um coletivo LGBT, para que nós possamos realmente discutir junto aos profissionais em educação, sejam estes homossexuais, sejam estes heterossexuais, mas debatermos realmente este tema, que seria educação e diversidade, para que possamos construir alguma pauta de reivindicação, né, para todos, né, incluindo aí este grupo, no sentido de algumas garantias que já estão sendo construídas nacionalmente, alguns estados já estão mais à frente, né, mas para que possamos realmente debater o preconceito e a discriminação de forma mais
mais clara, até para a própria população, para o próprio pai, porque às vezes existe essa dificuldade de entendimento, né, de compreensão, né? E aí realmente colocar a importância da identidade de gênero, a importância da orientação sexual, correto? E está sempre lembrando a todos, são seres humanos, estão ali, né, são trabalhadores, são trabalhadoras, né, e que devemos estar mudando algumas concepções. E aí eu acho que o papel é fundamental da escola, é papel fundamental nosso quanto professor, né, de estarmos aí colocando os nossos alunos e alunas, para que nós possamos criar uma sociedade um pouquinho mais digna, de respeito e sem discriminação. É uma questão de cidadania, né? E é uma questão de cidadania totalmente. Ao fundar esse coletivo, vocês não pretendem chegar aos parlamentos, tanto municipal, Câmara de Vereadores, como a Assembleia, para tentar sensibilizar os deputados para regulamentar ou criar leis, como você disse que tem estados que já criaram, municípios e tal? Exatamente, é bem nesse sentido, é para regulamentar, criar e, em especial, né, acho que se a educação, o papel é a formação do cidadão e da cidadã, e aí dentro desse papel de formação é também, né, falarmos, porque nós temos, né, dentro de casa, dentro da escola, né, nos nossos locais de trabalho, né, então nós não podemos fechar os olhos ou simplesmente deixar, é mais um, não. Eu acho que a mesma luta, por isso que é importante em falar da diversidade, né, quero aqui deixar claro, não é somente falarmos da diversidade sexual, né, da orientação, mas é falarmos de todo esse trabalho, né, da violência contra homossexuais, da violência contra a mulher, contra os negros, né, e eu acho que é importante que a sociedade compreenda, e este mês de maio é um mês bastante sensível nesse sentido, porque é o mês da mulher, é o mês da mãe, é um mês, né, contra a homofobia, que são grupos minoritários que sofreram e que sofrem ainda diversas violências, né, físicas, morais, de todas as formas, no seu local de trabalho, na sua própria casa, né, e há um crescimento muito grande destes grupos, né, desses grupos que fazem, né, que estão sendo atingidos diretamente. E esse é o nosso papel, né, frente a este material que nós estamos aí expondo nas nossas unidades escolares. Queria agradecer, foi um grande prazer, o professor Sandro Cifuentes, que é secretário de Finanças do SINT e também participante da Secretaria de Relações Sociais, que esteve aqui conosco falando sobre essa questão da homofobia, que tem a comemoração do Dia Internacional agora no sábado, dia 17, mas também das demais agressões que são feitas, ou segregações, seja racial, de gênero, enfim, essas questões que foram abordadas aqui. Muito obrigado a você, professor, obrigado ao SINT e principalmente a você, assinante, e também internauta que nos acompanhou. E continue ligados aqui na TV Floripa. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.